Boa tarde. Hoje, em destaque, o regresso de férias dos partidos, a chamada rentrée. O PS em Leiria organiza a sua rentrée desde o dia 7 até hoje, dia 11, na batalha com a Academia, antes das jornadas parlamentares que decorrem de hoje até terça-feira, dia 13. Entretanto, no Machico também foi realizada a festa do PSIE, do PSD, do Pontal, em Monchique, que foi estreia do novo líder eleito Luís Montenegro. O Fórum do BE em Coimbra, a festa da Quilheta do CDS na Madeira e a festa do Avante do PCP no Seixal, além do Chega no Algarve e a Iniciativa Liberal em Lisboa. Assim, os partidos regressaram formalmente de férias, se aceitar que os partidos fazem férias na sua atividade, o que não acontece. Este ano, após as eleições antecipadas de janeiro, iniciou-se mais uma legislatura para terminar em 2024 e que tiveram como resultado a conquista da maioria absoluta e formação do governo pelo PS, depois de uma legislatura iniciada em 2015 sem maioria absoluta, com apoio parlamentar do PCP, BE e PEV e ainda o PAN, e que teve como projeto o fim da austeridade, a recuperação económica e a retoma do papel do Estado na saúde e na educação. As eleições de janeiro resultaram ainda na saída do CDS da Assembleia da República, onde, por outro lado, Chega e a Iniciativa Liberal elegeram mais deputados do que BE e PCP, da coligação CDU e PAN, e foram mesmo o terceiro e quarto partidos com mais eleitos no órgão legislativo. Não obstante a maioria absoluta, o PS acaba de ver sair um dos principais ministros e mais mediáticos por força da gestão da pandemia, como é o caso da Ministra da Saúde, que pediu admissão, sendo já conhecido o novo ministro para essa exigente pasta da saúde. Uma legislatura com o início marcado por uma guerra no leste da Europa, que ninguém pediu e que, associada aos efeitos da pandemia em 2020 e 2021, está levando a Europa, em particular, a uma situação já qualificada pelos economistas de pré-recessão, com uma inflação que atingiu já níveis da primeira década do século, obrigando os governos a medidas de apoio à economia, as mais recentes em Portugal, em particular, contestadas pelo conjunto dos partidos da oposição. No Conselho, o fim do programa de animação de verão e à espera da Feira da Ladra, as festas do Conselho este ano, no primeiro fim de semana de outubro, o início da construção do Centro de Saúde, ainda as obras de requalificação da EBS, o fim da época alta do movimento turístico, diminuição da dívida municipal, conforme a informação do Presidente da Câmara na última sessão da Assembleia Municipal, neste primeiro ano incompleto da gestão renovada da maioria PSD, agora sem CDS, num mandato já definido como de continuidade, onde o emprego e as dificuldades de fixação da população e o desenvolvimento continuam como objetivos do Executivo Municipal. Fazer a análise do momento político é, assim, a proposta do falar daqui de hoje, para o que convidamos os representantes dos principais partidos com representação no nosso Conselho. Temos em estúdio João Oliveira, representante do BE, Nelly Pereira, CDS-PP, Pedro Pires, PS e Carlos Alberto Gonçalves, PSD, não tendo sido possível a presença do representante do PCP. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Começando pela ordem alfabética, João Oliveira, que já não falamos há algum tempo. O BE foi dos partidos penalizados nesta legislatura em termos de eleitos para o Parlamento e é um dos contestatários das últimas medidas do Governo. E mais ativo, parece-nos a nós, relativamente à contestação ao Governo de maioria PS. Sim, e justificadamente na oposição a este Governo, a estas políticas. E já que estamos a falar da rentrée, convém passar em revista alguns episódios dignos de registro, não pela positiva, mas pela negativa. Mas peço-lhe com brevidade. Algo insólito. Mas peço-lhe com brevidade. Algo insólitos. Bem, a propósito, referir, por exemplo, as trapalhadas relacionadas com realizadas ao longo deste verão e destes últimos meses, às polémicas e aos conflitos gerados em torno do processo de descentralização, como todos se devem recordar, que levou inclusivamente ao abandono da Associação Nacional de Municípios de uma das principais câmaras do país. Isto tem a ver com, por considerarem as câmaras de uma maneira geral, uma
abandonou, mas outras ameaçavam abandonar a Associação Nacional de Municípios, e eu até diria que há algumas câmaras que estão a aceder a colaborar neste processo de descentralização porque querem protagonismo, porque se fossem verificar realmente os prós e os contras do processo de descentralização, verificariam que não teriam muito a ganhar. Ou seja, as câmaras, de uma maneira geral... Mas ninguém aponta para a regionalização. Mas ninguém aponta... O financeiro não corresponde aos encargos reais previstos. Mas ninguém aponta claramente para a regionalização. Mas deviam fazê-lo, porque de facto a regionalização é um processo, esse sim, um verdadeiro processo democrático, que sem criar novas clientelas, isso deveria ser... Eu disse ninguém aponta, incluindo o BE. Eu sou defensor da regionalização, sem dúvida nenhuma, porque isso era muito mais clarificador. Este processo de descentralização mais me parece um processo de desresponsabilização do Estado em relação a determinados serviços, que é passar a batata quente para as autarquias querem protagonismo e ficam com a batata quente na mão. Mas não é uma reivindicação do BE. Não é uma reivindicação do BE. O BE defende e tem defendido a regionalização. Refiro-me, não vou ficar apenas por esta, refiro-me às contradições na área da economia, com o novo e tão expectante Ministro Costa e Silva ao anunciar a possibilidade de criação de um imposto sobre os lucros excessivos de algumas empresas, para dias mais tarde afirmar publicamente que afinal não está previsto nenhum imposto deste tipo. Quer dizer, afirmou uma coisa hoje, amanhã afirma outra completamente. Contradições inacreditáveis. Depois refiro-me também à atrapalhada gerada na área das infraestruturas. Essa, então, ainda é mais recente. O ministro Nuno Santos tinha, como sabem, anunciado a construção de um novo aeroporto em Alcochete, e o primeiro-ministro obrigou a renovar o despacho e a fazer um humilhante ato de contrição perante as câmaras da televisão. Muito bem, já são exemplos que chegam. José Luís, eu apenas referi 3. Isto significa se forem 10, não podemos chegar aos 10, que os outros também têm de falar. É que o rol é tão extenso. Pois, e nós temos um tempo limitado. Desde que me dê depois a palavra, isto significa que o verniz... Um governo com contradições, apesar de maioria, que mais? Da arrogância do primeiro-ministro e insuflado de uma maioria absoluta com que não contava. Aliás, eu queria fazer aqui referência a alguns testemunhos de destacados socialistas, PS, eu prefiro chamar-lhes PS do que socialistas, de destacados PS que afirmaram, olha, em órgãos de comunicação social de referência, afirmaram coisas deste género. Olha, vou só dizer esta para terminar. Um destacado socialista refere que, afinal, diz ele, segundo esse ex-governante, destacado socialista, pediu para não ser revelado o nome, pediu expressamente para não ser revelado o nome. Pode não ser verdade. O Bloco de Esquerda tinha razão. Isto a propósito da saúde. O Zé Luís não me permitiu que eu continuasse, eu já não falava há muito tempo, mas não me permitiu que eu continuasse, eu não fiz referência à questão da saúde. Mas já agora aproveito para fazer este rodapé, que é o seguinte: o Bloco de Esquerda, expressamente palavras ipsis verbis, o Bloco de Esquerda tinha ditas razão. Em segredo. Ditas em segredo. Ouça. Tinha um ex-governante, não é um qualquer, é um ex-governante. Repetindo, dito em segredo. Acrescenta, dito em segredo. Os itens negociados com o Bloco levaram ao rompimento do BE na negociação do Orçamento de Estado para 2021. É sabido. Mas podiam ser parte da solução para os problemas atuais na área da saúde. Isto é um destacado... Mas, como disse, o PS obtém maioria destacado anónimo. Enquanto que o BE e a esquerda em geral... Obtém. Podíamos agora aqui analisar as razões que eventualmente levaram à maioria absoluta, mas já agora também, como nota de rodapé, posso dizer o seguinte: um dos socialistas, um dos PS, ouvidos por esse órgão de comunicação social de referência, dizia também assim:
o partido não estava preparado para uma maioria absoluta. E daí essas atrapalhadas todas de agora, claro. Quem é que está preparado para receber o Euromilhões? E não estava preparado para o fim, veja bem, para o fim das desculpas com os bloqueios à esquerda. Para o fim das desculpas, que era um pretexto. O Costa tinha sempre aquele pretexto. Não podemos implementar políticas porque temos aqui um acordo e tal, e não é possível andar mais. Era possível andar mais, era possível fazer mais, designadamente na área da saúde. Muito bem. Por exemplo, Ribeiro, o CDS também foi penalizado nestas eleições ao extremo. Hoje, o CDS, podemos dizer, representado na Europa, mas não representado no Parlamento português. É verdade, infelizmente. Com o novo líder. Espero que essa situação brevemente se modifique, se altere. E já agora eu vou perguntar ao professor João, se me permite, se é professor que não quer dizer quem afirmou essas... Não, eles pediram expressamente para não ser revelado ao órgão de comunicação social. É isso que eu li. Vivemos outra vez na censura e no lápis azul e vermelho. E... De novo, a Medo pensa-me a dizer isto. Isto não é segredo, porque eu posso trazer aqui o artigo do jornal. Não existe, não é? Ou a pessoa não existe. Eu posso trazer o artigo do jornal. Mas é lamentável que assim seja. Sugere o Pedro... João, sugere o Pedro Pires. Quer que eu acrescente aqui mais qualquer coisa? Sugere o Pedro Pires. Não vale a pena. Se não tem a coragem de dar a cara, o senhor que diz que faz essas afirmações, também acho que não interessa a ninguém aquilo que ele diz. Ou então que tenha a coragem de ir contra quem o silencia. Isto tem que ser assim. Não sei se ele era com receio de silenciamento. Como fosse, está mal. Fosse como fosse. E alguns deles até são deputados com assento na Assembleia. Eu acho que nós vivemos num país que se diz democrático e quer a nível nacional, quer a nível local, quer seja onde for, temos que ter a coragem de nos assumirmos. Ou diz ou não diz. Ou diz ou não diz. Se esse senhor não diz quem é, também não vale a pena, professor João, se me permite, a minha opinião, estar aqui a referi-lo. No entanto, o CDS não está... de facto representado neste momento na Assembleia da República, mas dentro das suas limitações, enquanto condicionado por essa situação, não deixa de estar atento, obviamente, ao país e às políticas do país e a tentar dar todas as soluções e fazer passar as suas soluções para os problemas que vai identificando, e que são muitos, e o professor João, mesmo até... limitado nos exemplos que queria dar, mas já foi dando alguns que são todos conhecidos e são transversalmente condenados, acredito que até pelos PS socialistas que aqui estão e aos que nos estão a ouvir. Só está um. E aos que nos estão a ouvir, acredita que só estejam a ouvir-nos, Deus-me livre. Portanto, acredito que, de facto, essa condenação pelas políticas que estão a ser tomadas e que o professor exemplificou, algumas delas preocupam todos nós, e o CDS também, no seu papel, neste momento, infelizmente, limitado por não estar representado, como disse bem, não deixa de estar atento e de identificar os problemas e de apresentar soluções, ou tentar apresentar soluções para os mesmos. Uma questão relativamente ao CDS. Na notícia que eu copiei, relativamente ao comício de Rontre na Madeira, Nuno Melo é apresentado como líder que se seguiu ao caos. Houve caos no CDS? Houve uma situação muito difícil e que ninguém estava à espera. Houve uma consciência de todos os portugueses, de que o CDS é um partido que faz falta ao país. E, de facto, o caos está precisamente nessa situação em que nos encontramos, que é a falta de representatividade de um partido e de uma ideologia que faz muita falta ao país e ao mundo. E a sua perspectiva otimista de que em próximas eleições o CDS possa recuperar o lugar na Assembleia da República tem em conta a possibilidade de convencer? Sabe que costuma-se dizer que as circunstâncias que nos rodeiam explicam... que é menos mediático com o simples facto de não estar na Assembleia. Com certeza que sim, e por isso mesmo eu estava a dizer há pouco que, embora limitado por essa circunstância, o CDS não deixa de estar atento, não deixa de apresentar, de identificar os problemas e de apresentar soluções para tal. É evidente que tem menos facilidade em passar a sua mensagem, mas temos também nesta altura outro tipo de meios para fazer chegar
toda a atividade do CDS e eu até convido aqui todos os ouvintes e todas as pessoas a seguirem o nosso presidente, o Dr. Nuno Melo, e verificarem a atividade, as ideias, as preocupações, as soluções que lá são apresentadas. Pedro Pires, uma maioria absoluta um pouco tumultuosa ao longo do tempo. Também é bom a gente lembrar que passamos 2 anos, incluindo este também, embora já mais moderado, em tempo de pandemia. Pois, eu ia começar exatamente por aí. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, boa tarde a todos os presentes. Eu ia começar exatamente por aí. É que o Partido Socialista tem, neste momento, a responsabilidade de governar num dos momentos mais difíceis da história da humanidade, da história mais recente, como é óbvio. Porque depois Mas de só o território nacional. Como? Só o território nacional. Não, estamos a falar de uma situação mundial. Primeiro uma pandemia e agora uma crise provocada muito pela guerra da Ucrânia, e isso é algo que acho que não pode ser separado do contexto em que estamos a viver. Todos estes episódios que foram aqui referidos há pouco pelos colegas que me antecederam são aquilo que eu costumo chamar de momentos da televisão. Porque, tendo em conta aquilo que... Lamentavelmente não temos imagem. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tendo em conta a maioria absoluta que o povo português decidiu dar de forma voluntária e o voto expressos na urna de forma livre e democrática, o Partido Socialista conquistou a maioria absoluta que os portugueses lhe confiaram. E isso foi algo que atrapalhou muito, por um lado, os partidos da oposição, porque viram as suas representações serem reduzidas. Por outro, achou-se que íamos ter aqui um marasmo e que ia ser muito difícil, até para a comunicação social, porque a comunicação social precisa de audiências. Eu vou chegar às situações. Eu já vou chegar às situações em concreto. E, portanto, é preciso títulos, é preciso vender jornais, é preciso ter audiências nas televisões e, portanto, tudo serve para fazer notícia. É só isso? Eu acredito que a esmagadora maioria dos casos é só isso, sim, é só isso, porque estamos a falar de situações que em nada beliscam aquilo que é as medidas que o Governo tem vindo a tomar, de apoio às famílias, o combate a esta inflação que está a ser muito difícil, todos nós sentimos isso e o próximo ano vai ser ainda mais difícil. Mas como sabe, contestado esse apoio às famílias. Mas, José Luís Machado, lá voltamos nós àquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, tendo em conta que o governo do Partido Socialista, a necessidade de mediatização e também a necessidade da oposição de se mostrar de alguma forma. Ainda agora estas medidas que foram anunciadas de apoio às famílias, numa primeira instância o PSD tentou até reclamar a maternidade ou a paternidade das mesmas e a seguir criticaram as medidas e, portanto, nem se percebe muito bem qual seria a postura de qualquer um desses partidos se estivesse no poder, porque estamos a viver, efetivamente, um momento único, difícil, e que o Governo está a saber lidar com ele dentro das circunstâncias que temos. É preciso não esquecer o equilíbrio das contas públicas, o sermos responsáveis, e, portanto, acreditamos que aquilo que tem vindo a ser feito é o possível. Todos nós gostaríamos que os apoios fossem maiores. Eu estou certo que o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, gostaria de, em vez de dar 125 euros por cidadão, dar 500. Mas um dos exemplos que deu João Oliveira, em Inglaterra, a atual Primeira-Ministra, recentemente eleita como líder dos conservadores ingleses, já começa a prever a hipótese de taxar, como referiu João Oliveira, de taxar lucros excessivos das empresas. José Luís, só um parênteses. Mas isso vamos ver. Agora o Pedro Pires. Grécia e a Alemanha. Sim. Com certeza que sim. Eu ia dizer que já se discute na União Europeia. Portugal não, porquê? Claro que sim, mas repara uma coisa, todos os países têm que lidar da forma que a sua economia e as suas contas públicas lhe permitem lidar com a situação. E, portanto, em primeiro lugar, o Partido Socialista no Governo está a tomar as opções que considera possíveis de uma forma responsável. Porque nós não queremos voltar a ter problemas que já tivemos no passado.
olhando para aquilo que é a situação, então, olhando para aquilo que é a situação do país. Déficit, quando... Não é a opção do déficit, Zé Luís, é nós termos de ter a noção que nós estamos não só dependentes da situação nacional, mas muito dependentes da situação internacional, que não sabemos como é que vai evoluir. Agora, é inegável que temos uma taxa de desemprego baixíssima, isso é inegável. É inegável. Eu estava aqui, enquanto estávamos aqui a falar, estava aqui à procura de alguns títulos. Também que mantemos a imigração. Por exemplo, embora também tenhamos imigração título para Diário de nós. Notícias, 17 de maio de 2022, não sou eu que digo. Portugal tem o maior crescimento económico da União Europeia no primeiro trimestre. Portugal em 2022 será, notícia da Euronews, de 14 de julho deste ano, Portugal com um crescimento de 6,5% em 2022, mas a previsão o maior para os da Europa. seguintes é melhor. O maior da Europa. Mas a previsão para os seguintes não é mesmo. E, portanto, Acusavam o PSD e a direita de dizer ter que... como... E afinal, é o sacrossanto... Não, professor João, andar não com vai déficit tão encontrar, para prejudicar as desculpe, mas não populações, vai encontrar na governação do Partido Socialista nenhuma das medidas que em tempo da Troika em Portugal se implementaram de cortar salários, de cortar pensões, de congelar os vencimentos da função pública. Nada disso acontece. Posso lhe dizer, por exemplo... Desculpe, é preciso governar com responsabilidade. Com responsabilidade. E isso... Não, por amor de Deus, não vamos agora voltar atrás. Olha, curiosamente... Podemos voltar ao Passos Coelho. Não podemos voltar ao engenheiro Sócrates. Podemos, mas isso dava-nos uma discussão que implica alguma contextualização daquilo que estamos a dizer. Claro. Olha, assim como curiosamente, deixa-me dizer, eu ouvi na noite em que o governo apresentou... Na noite em que o governo apresentou... da Troika. Quem trouxe a Troika? Na noite em que o governo apresentou estas medidas, houve uma intervenção do Sr. Presidente da República em que ele dizia, primeiro, dizia que gostava de ir mais além, mas era o possível, e depois lembrava também que nesse período do engenheiro Sócrates, quero falar nele, eu não tenho problemas nenhum em falar nele, nesse período nós fomos vítimas daquilo que primeiro a União Europeia nos disse para fazer, que foi, vamos fazer investimento público em força, logo a seguir travou tudo a fundo porque temos aqui que cumprir o déficit. Isso foi, e lá está, foram as regras internacionais que nos permitiram fazer esse aumento de investimento e depois fomos apanhados numa crise gravíssima internacional que nos levou à Troika. E recorda-se que o que nos levou à Troika foi o chumbo do PEC 4 e a responsabilidade aí está dividida desse lado. Razão terão então os críticos da União Europeia tal e qual como está configurada? José Luís, garantir alguma autonomia e soberania aos países? Ainda há pouco, antes de começarmos este programa, eu estava a dizer que me considero um europeu e, portanto, deve o haver, acredito que temos muito mais vantagens em estarmos inseridos na União Europeia do que não estarmos. Portanto, relativamente a isso, não tenho dúvidas. Temos de prosseguir com o tempo. Estas políticas, João Oliveira, temos de prosseguir. Das políticas que vêm de lá e dessas contradições. Não estou a queixar João Oliveira, temos de prosseguir. Eu estou a falar das circunstâncias. Temos de prosseguir. Temos de prosseguir, o PSD ainda não falou. Carlos Alberto. Já falou um bocadinho. Já. Interferiu. Mas antes de mais, então, boa tarde a todos aqui aos presentes no debate e boa tarde a todos os ouvintes, em especial aqueles vieirenses que estão mais longe e fora do nosso território e que, como é natural, sentem mais saudades da nossa terra. É evidente que quando nós ouvimos falar numa maioria absoluta, o que é que se depreende daí? Depreende-se que uma maioria absoluta poderá trazer estabilidade, ou deverá trazer estabilidade, assim. Deverá trazer unidade entre o próprio partido e entre o governo que está a executar as linhas do programa e essas linhas devem ser eficazes, essa governação deve ser eficaz e eficiente, de forma a que resultem em reformas estruturais que o país precisa. Mas concorda que há condicionalismos da situação de guerra? Claro que há condicionalismos sempre, porque Portugal não está desfasado do resto do mundo. Nós queremos estar integrados na Europa,
foi a opção estarmos na União Europeia, pelo menos da maioria dos portugueses, é a opção do país estar presente na governança mundial, digamos assim, nas várias instituições mundiais. Isso é normal e o facto de estarmos nesta globalização também leva a que o país sofra influências positivas e negativas dos outros, dos países, principalmente dos que estão mais... E de algumas políticas que não domina, como as que são decididas A em Bruxelas. pandemia trouxe constrangimentos, a guerra neste momento traz constrangimentos, mas no meu ponto de vista foi quase uma boia de salvação para o António Costa. Quer a guerra, quer a pandemia, levou a que nós não conseguíssemos ver e ele tentasse iludir toda a gente com a forma como tem governado o país. Porque nós temos-lhe dado sempre esse desconto. Ele não conseguiu fazer mais porque houve a pandemia. Ele não conseguiu melhorar mais neste ou naquele aspecto porque houve a pandemia. O Sistema Nacional de Saúde está de rastos porque agora houve a pandemia. Pronto, mas de qualquer maneira agora vem o Salvador, aliás o Salvador que também é amigo do Sócrates e portanto tudo isto está ligado. O primeiro-ministro também foi ministro do engenheiro Sócrates. Portanto, eu não consigo rotular as pessoas que estão na vida pública e com responsabilidades com o amigo de... Acho que isso não é... A questão é, se nós queremos ainda o hoje... Carlos deve ter amigos que se orgulham ainda mais hoje, ou menos, são, não é? sim, são, e de Não, todos os acho que partidos. não, acho que E pronto. isso não implica. Não implica. não é. Agora, a realidade é esta. Se, neste momento, o Passos Coelho, que teve uma situação que não a gerou, teve que a resolver. Resolveu-a de forma penosa para a maioria dos portugueses. E, neste momento, ainda é acusado... Preparou as coisas para que, em 2015, o António Costa pudesse fazer a governação que fez e poderia ir muito mais além se Mas não era o que estava no programa de governo do PSD. O programa de governo do PSD era continuar o mesmo... Se tivesse engenho e arte, mas não o conseguiu. Neste momento... Era o programa deles. Atenção. Era o programa deles que, afinal, na altura foi... Deixa-me só lembrar-lhe, a expressão ir além da Troika era uma expressão usada pelos governantes do PSD. Orgulhavam-se de... A Troika exigia 100 e faziam 200. Portanto, a austeridade não foi a que estava no programa da Troika. Ou melhor, no programa negociado com a Troika. Não foi. Foi muito pior. Foi muito pior por opção. Eu posso explicar. Mas agora estamos no em termos de... Foi e foi subscrita. Talvez gostem. João Oliveira, deixe concluir e depois... Não, mas foi um parênteses que até o favorece. Esta até o favorece. Foi subscrita pelo... Nem o PSD precisa dos favores do BE, nem eu vou defender ninguém. Nem eu vou defender aqui ninguém. Agora, o certo é que... mas eu estava a questão do ir mais além da Troika. Há um pormenor aqui que distingue muito os governos do PS do PSD. Em termos de comunicação, realmente, o Passos Coelho, e eu disse-o aqui muitas vezes, deixou a desejar em termos de comunicação com as pessoas. Isso, honra-lhe seja feito. O António Costa é capaz de uma mentira, tantas vezes repetida, daqui a uma semana todos acreditamos nela e é o que se tem visto. Está a dizer que votou no António Costa. Não, votei no António Costa, mas sei que ele é um ótimo ilusionista. E tanto é que há 2 ou 3 meses estávamos... As pessoas votam em função daquilo que sentem na sua vida. Eu sei, e não estou a dizer... É porque, efetivamente, e não estou a dizer que ele teve a maioria absoluta e tem
tem O professor quis o dizer direito, que é um bom comunicador, é isso? É um bom o comunicador. dever de resolver os problemas dos portugueses. Agora, o que eu disse é que presumia-se que uma maioria absoluta não tivesse outras preocupações que não aquelas preocupações que o professor João estava a falar e que estávamos a referir em relação aos jornais, que os jornais precisavam de títulos. É verdade, mas os jornais, neste momento, não precisam de se preocupar muito, porque dentro do governo, eles próprios conseguem arranjar temas para todos os dias os jornais falarem. Isso é verdade. E isso podemos falar entre as tricas lá todas O Partido Socialista do é um Nuno partido Santos, do António democrático, Costa. é um partido É, democrático, e o e, PSD portanto, também ninguém é em obrigado, princípio, não há todos pensamento os único, partidos portanto, portugueses, é e, em natural que princípio, haja diferenças de todos opiniões. os partidos portugueses deverão ser democráticos. Só para concluir e fecharmos isto relativamente ao PSD, com esta nova liderança, já que Rio era mais conhecido pela negociação, assumindo por inteiro a sua posição de partido centrista, como se definia, com a liderança de Luís Montenegro, vamos ver um PSD nesta legislatura mais proativo e mais contestatário, digamos assim. É assim, Um papel que Análise- costumamos atribuir mais ao João Oliveira. Um bocadinho e fazendo uma análise mais externa. É evidente que o Rui Rio, como presidente do PSD, é muito diferente do Montenegro como presidente do PSD. Ambos tinham O seu estilo. Cada um tinha o seu estilo e até concepções, às vezes, um bocadinho diferentes em várias áreas. Agora, também sabemos, e demos conta, e está à vista de todos, que nas eleições legislativas a maioria foi para o PS e o PSD não teve um resultado que lhe permita estivesse ser à mais. altura daquilo que o PSD estava à espera. Mas não deixa de ter responsabilidades como o partido da oposição. Claro, isso todos os partidos que estão na oposição, e essencialmente os que estão no Parlamento, têm esse dever de... não têm o dever de estar sempre de acordo com o Governo, nem poderia ser, mas têm o dever de fazer a oposição e de colocarem as suas ideias. E possibilidades de darem- continuarmos a ver negociações com a maioria PS a governar e o PSD como o partido mais votado na oposição e com mais representação. Sim, mas isso sempre existiu. Quer quando o PSD estava no governo, quer quando o PS está no governo, há sempre determinadas áreas que têm consenso, em que há consenso entre os dois partidos. E como dizem, isso é natural. Como dizem os matemáticos, dizem nessa equação, demasiado o parecidos, Chega, não é? que subiu fortemente, podemos dizer assim, nas últimas eleições, e o Iniciativa Liberal não podem ser, digamos, algumas areias na engrenagem da estratégia do PSD? Isso depende da forma como o presidente do PSD agora reagir e trabalhar, não é? Porque nós, ao longo destes anos de democracia, nós vimos partidos a aparecerem e até com grande vitalidade, e depois desapareceram ou diminuíram a sua influência. Aqui nós sabemos que a maioria absoluta anda sempre no centro, entre o centro-direita e o centro-esquerda. Portanto, não anda por ali. Os partidos mais à direita do PSD ou mais à direita ou mais à esquerda do PS são sempre uns partidos mais reivindicativos, Mas pergunto eu, mas o PSD em que as como... pessoas votam por reação contra quem está... Mas pergunto eu, o PSD como o CDS pretende recuperar
algo que perdeu para esses partidos. Claro, isso, mesmo o PS, tendo a maioria absoluta, em próximas eleições também vai querer manter os votos. Isso é natural em democracia, todos os partidos querem... Temos de chegar a Vieira do Minho porque o tempo vai andando. O PE vai querer recuperar os que perdeu para o Chega. Portanto, isto não é verdade. É uma Sim, realidade. todos terão que... Vai fechar, João. Toda a Há aqui gente, questões. quem Só para vai... fechar. Eleições é para ganhar. E convém referir. Não foi aqui referida a incapacidade, porque foi grave demais para podermos negligenciar e esquecer. A incapacidade do Ministro da Administração Interna em promover um combate eficaz aos fogos florestais neste verão. Só até 31 de agosto, mais Mas também aí a situação meteorológica não favoreceu? Ou não desfavoreceu o Ministro? 105 até ao 31 de agosto, 106.500 hectares. 106.500 hectares. Um terço do Parque Natural da Serra da Estrela desapareceu. Desapareceram espécies únicas como o teixo. Só no Gerês, uma pequena quantidade, e na Serra da Estrela é que havia uma pequena quantidade. É que havia espécies Mas aí únicas. também o clima Porquê? ajudou. Por falta, O clima Zé também Luís, ajudou. falta de coordenação, falta de meios, não pediu ajuda à União Europeia. Porquê? Falhas no sistema de comunicação são lacunas que este ministro, eleito por Braga, convém referir isso, eleito por Braga, votos perdidos, se fossem canalizados para o Bloco de Esquerda, teriam sido mais... O Dr. José Luís Carneiro é Mas ministro posso concluir? desde quê? Abril, maio? Mas posso concluir? Parece-me que está a crucificar Mas isto o vai homem ficar no por currículo 3 do meses ministro. de trabalho, Vai ficar no parece-me currículo do ministro. manifestamente Mas exagerado. vai não é? ficar no currículo do ministro. Claro, e ficaria no seu se eu estivesse lá. Agora, não é? queria referir também a célula atrapalhada, e não pode passar em claro, do Ministro das Finanças, que envolveu o Primeiro-Ministro, que sabia afinal de tudo, e o tal senhor Sérgio Figueiredo, que abriu a porta grande de entrada na TVI ao comentador. O João lê todas as letras pequeninas. Sabe, se calhar ganhar as eleições em Lisboa, não sei. Pronto, mas convém referir isto. Mas vamos fechar, João. Temos de chegar a Vieira. Temos de chegar a Vieira do Minho, porque nós não temos do dia Cultura todo. que se envolveu em polémicas incríveis, não Temos de fez chegar a quase Vieira- nada. Temos de chegar a Vieira do Minho. João, tenha paciência, João. Olha, a lista é Mas tão quem- extensa, tão eu extensa. aí tenho que ajudar o professor João. É pena que o tempo seja limitado. Claro, temos de limitar o tempo. Mas se me der o tempo correspondente aos outros, eu poderei... Se me der o Não tempo, estamos a contabilizar. Oh, João, Convém contabilizar. Não estamos a A próxima contabilizar. tem de trazer um Mas cronómetro para já teve verificar. uma boa parcela do tempo. Vamos para Vieira do Minho, João. Ó, Zé Como Luís, é que está a situação em Não, Vieira do não, Minho? Agora, Lá está. nós temos que Olha, avançar, João. nem sequer entramos naquilo Pois, que era João. necessário entrar, no plano de resposta à inflação. Problemas de impressão. Aflorou-se ali Problemas de impressão também eu tive, João. Não, aflorou-se ali pela rama, mas convinha entrar. Não, está ali isto, não. Isto é questões locais. Isto é local. Mas São pode as ver. letras ainda mais Pode ver, miúdas. pode ver. São questões locais. Não convém ficar. Olha, isto é importante para leres aqui. Assim É estamos questão- a perder o tempo, professor encerramento João. do sapo, João, olha, João. isto é sobre Ó, o João, o tempo encerramento está a do andar. sapo. O tempo está a andar. Também tens responsabilidades. João, só temos mais 20 minutos, não temos mais. E já vamos ultrapassar o tempo habitual. É pena o tempo ser limitado, porque havia aqui muito Pois, a tem que referir, ser. porque esta governação de maioria absoluta, que é uma espécie de gigante, mas é um gigante que tem pés de barro. O verniz da maioria absoluta começou a estalar, da arrogância. O verniz da arrogância começou João, a estalar. mas- Aliás, não começou a estalar apenas para os da oposição, também para os de dentro. João, mas só Está a ver? agora só Vieira do Minho. Da Ministra da Saúde. Ó, João, Viu a humilhação? Vieira do Minho. Vieira do Minho, João. Pronto. Peço desculpa, mas tem que ser assim. Vieira do Minho. Vieira do Minho. Vieira do Minho, Vieira do desde Minho. setembro que temos uma Olha, maioria PSD, sim. só PSD, uma vez que não se realizou primeiro, em relação a Vieira do Minho. a habitual coligação. Em relação a Vieira do Minho, o que eu espero e o que se espera é que sejam adotadas estratégias e programas efetivamente consequentes de fomento da habitação, promovendo programas de criação de habitação a preços controlados e habitação social para os mais carenciados, a preços simbólicos. Isto não está feito. Há que promover isto porque há aí construção privada.
Mas nem toda a gente tem condições, e agora com as subidas das taxas de juros, etc., quem é que tem dinheiro? E é um direito constitucional, convém referir que é um direito constitucional. Primeiro, portanto, esta nota relativamente, porque, digamos, a política de chapéu na mão, de ir pedir um subsídio para ter uma habitação, para ajudar a custear os encargos com o governo de uma habitação. Deixa-me só perguntar. Não é conveniente. Mas trata-se de pedir um subsídio ou de reivindicar um direito? É porque estão previstos apoios à habitação. Não concordo que haja... Os cidadãos de Vieira do Minho têm necessidades de habitação. Mesmo aqueles que já têm habitação precisam de remodelá-la também. Para além da habitação nova, que é necessária de raiz para satisfazer as necessidades, para os mais carenciados e também para outras pessoas que têm alguma capacidade de contribuir, mas é preciso, digamos assim, a autarquia de abrir o caminho e criar todas as condições para que isso possa acontecer. Porque andar de chapéu na mão a pedir sistematicamente à autarquia um subsídio para entrar numa casinha e ter uma ajuda à mensalidade, acho que isso que não resolve a situação. Mas isto dá constitui votos. também um direito, João. Dá votos, professor. Dá votos. Pois, A política do beijo à porque é mão que eu me dá muitos oponho, votos mas e a verdade porque é que eu me que... oponho a isto? É exatamente É que essa os dependência. resultados dizem. Olha, agora até abrir um parênteses. Acho que é deplorável aquele espetáculo de obrigar as pessoas que vão buscar os livros para os filhos à Câmara Municipal. Completamente. Aquilo é Completamente de acordo. Não, é um local público entregue às escolas para distribuir. E a Câmara não é um local público. A Não, Câmara não é um local Mas é lamentável a necessidade de publicitar, a necessidade de se aproveitar das fragilidades. A verificar as faturas de energia. É a mesma coisa. Mas isso foi um castigo, ó Galamba. Mas isso foi um castigo. Verificar as Estão a faturas. misturar as coisas. Estão a misturar Isso é um castigo. E aqui é Agora, para rebanhar votos, João, eu pergunto uma coisa. Concordo O inteiramente com o João e o professor Bloco João. de Esquerda Eu também. é democrático, não é? Completamente. É. Considero. E a democracia consiste em quê? Quem é que tem o poder em democracia? Quem tem? Quem é que como quem dá um confere pedaço de o pão. poder? Quem é que confere o poder? É o voto. E a seguir tem que para publicitar Então isso. não sei porque é que estamos todos, se todos estamos atrás do voto, se todos andamos aqui atrás do voto, porque é que estamos a diabolizar o voto? Não, é isso. Depende das motivações. Não, é isso. São motivações Não. diferentes, professor. João, mas agora chega. Todos andamos aqui atrás do voto e ninguém rejeita nenhum voto. Porque é que estamos a diabolizar? motivações Quem vota, diferentes, quem professor vota nos Carlos. outros é que... Só um de cada vez. Diferentes, professor Carlos. João, fecho. Porque tem São- motivações é- diferentes, professor João. São motivações diferentes. Todos andamos atrás do voto, mas cada um de nós tem motivações diferentes. Sim. É muito Porque simples. cada voto não vale um Uns voto. andam atrás do voto Amélia, para concorda benefícios comigo? próprios e Concorda não comigo? para o interesse público. Essa E outros sensação- não. Então, doutora, faça motivações favor, ponha diferentes. isso no Ministério Público e acuse São esse- motivações acuse diferentes. Não vão tão longe. esses que andam a receber Zé Luís, e andam, já acuse-os no Ministério Para Público. protagonismos então. próprios, professor. Acuse-os no Eu não Não disse vão dar longe. crime. Ai, não é crime. Não disse que era crime. Então não sei. Eu disse que andavam atrás dos Ainda bem que a votos Nelly está do meu para lado, se porque promoverem isto é a eles As próprios. próximas eleições Não, fazem uma coligação. Desculpa. Ora, nem mais. Ora. Questão de valores. Tenham paciência. Desculpem. Tenham. Professor. Atenção. Atrás, Esquerda quando e no estão CDS. outros valores. Atenção. Atenção. Quando estão valores próprios à frente. Atenção. João, atenção. Professor, Atenção, não. É que completamos assim, gastamos assim o tempo. Que votam no PSD. É simples. e Atenção, vamos parar. Vota no manifestar a PSD. sua opinião. Então não digam que quem vota no PSD são uns maus e quem vota no VE, no CDS, no Bloco ou no PCP são os bons. ninguém não. disse isso. Não. Mas chega. Se disse. Não há mais. Professor, chega.
Chega. Do ato, isso faça publicidade. Chega, João. Chega. É que gastando o tempo assim, António é muito boa Só um pessoa. momento, amigo. Espera-se Só um momento. É que gastando o tempo assim, chegamos ao final quase sem discutir. Os vieirenses esperam também, espera-se que o emprego e a fixação de população esteja na ordem do dia, sempre. Para isso é que a Câmara Municipal é a principal empregadora. É para promover o Há emprego. necessidade de políticas locais e regionais de criação de emprego, fixação de empresa, atração de investimento, já agora empresas não poluidoras com valor acrescentado e que garantam salário digno. Além disso, espera-se que a Câmara seja exigente relativamente a projetos de obras particulares, designadamente na envolvente Hermal e Caniçada, que garantam o respeito dos promotores pelas regras de enquadramento urbanístico e paisagístico, e a autarquia não tenha no futuro de ter encargos acrescidos, porque depois as infraestruturas, se a casa está num sítio isolado ou a localização não é a melhor, se a localização não é melhor, a autarquia depois tem de arcar com a responsabilidade de levar lá a água, a luz e a acessibilidade. E a nível do Conselho ao Plano Diretor Municipal e nos ordenamentos das Espera-se também albufeiras. que melhore as infraestruturas de apoio a veraneantes, casas de banho fixas e amovíveis, recolhas de lixo nesses locais mais frequentados. João, Relativamente não às pode obras isso em tudo, não curso, pode ser isso mas tudo. agora vou falar das obras em curso, José Luís. Está bem, falei daquilo que é mas se necessário. todos fizerem o mesmo, não saímos Relativamente daqui às obras em curso, antes das 2 da tarde. como sabe, começou por admitir que eu tenho falado pouco. Por isso, Mas agora é uma não tem que oportunidade. compensar hoje, João. As obras em curso, espera-se que sejam construídas ou concluídas as obras na escola preparatória. Relativamente ao ancorador da Caniçada, já agora uma nota para o ancorador, espera-se que garanta o acesso à jangada e à embarcação a pessoas com deficiência motora, além da instalação, além da construção de instalações sanitárias para os utilizadores. Muito bem. É o que se espera, porque ainda está numa fase de desenvolvimento. E a lista continua. Não, a lista continua, mas pelos vistos o Zé Luís não está interessado em que eu continue. Eu pedi no princípio Pronto, sínteses. ok. Sínteses, estão a fazer coisas diferentes. Muito bem. Relativamente ao Conselho. Relativamente ao Conselho, tentando Ser breve. sintetizar, mas queria deixar aqui algumas ideias bem presentes. Aquilo que nós estávamos há bocado a dizer no meio desta turbulência, e tudo começou porque eu efetivamente concordo com o professor João quando ele diz que acha lamentável aquela publicidade que se dá a tudo o que se faz em prol de quem tem comunicação hoje. de quem tem algumas vulnerabilidades e, portanto, acho que há outras formas de mostrar trabalho sem expor as pessoas e acho que isso é perfeitamente necessário. Professor, faz favor, se não se importa. É toda a gente. Eu ia pedir se faz favor ao professor. Estou a corrigir um erro que disse. Não entrou, professor. Deixa estar. O senhor não tem capacidade para me corrigir, que eu não lhe reconheço. Entretanto, pronto, mas então é uma mentira que disse. Eu estou a corrigir uma mentira que disse. Se o senhor for tão pronto para corrigir as mentiras do seu partido e de quem representa, dou-lhe os parabéns. Espero ver essa preocupação a seguir. Ora, muito bem, queria eu dizer que é nesse aspecto que eu concordo efetivamente com o professor João, porque esse exemplo que ele deu é um entre muitos. Portanto, é uma questão de comunicação errada, sem dignidade. Posto isto, dizer também que o professor falou, e eu também concordo, aqui Vieira do Minho, em termos de emprego, precisa de facto de ter uma política muito mais assertiva, porque aquilo que nós verificamos e que não está de acordo com aquilo que o CDS pensa que é o ideal para uma sociedade, é a tal política do beijamão, é promover e desenvolver uma política de dependência em que a entidade empregadora principal do Conselho é a Câmara Municipal, porque isso efetivamente potencia. Mas é o naturalmente também, não é o naturalmente, desculpe, mas não é. Conselho pequeno, desculpe, não é. O Conselho pequeno tem que ter precisamente políticas para ir buscar investimento, para trazer investimento, para atrair o tal investimento e dessa forma permitir que as pessoas não vivam dependentes de uma Câmara Municipal que depois, daí a 4 anos, está constantemente
a exigir o voto, quer se queira, quer se não queira, quer se goste, quer se não goste. E depois vai-se dizer assim, o voto é livre. Condicionado, muito. Condiciona, mas Todos nós compreendemos que a verdadeira verdade não existe. Mas também atrair investimento não é algo que se possa conseguir. A gente da Câmara. Não, de maneira nenhuma. Solução, atrair investimento, professor. Atrair investimento. O senhor também acha que a Câmara é a única Com essas solução? pequenas discussões, perdem tempo. Com essas pequenas discussões, perdem tempo. Bem, mas ele não tem nível suficiente para nos deixar acabar, portanto eu também tenho que lhe responder. Não façam assim. Não façam assim. Desculpa, é verdade. Está bem. Não façam Muito bem. Portanto, sendo assim, e é precisamente a política da dependência, porque ninguém é verdadeiramente livre se não for economicamente independente. E, portanto, dá muito jeito a quem está no poder potenciar e fomentar essa dependência, porque depois já se sabe que as pessoas ficam condicionadas na sua liberdade. Isso é lamentável. É uma situação que se verifica, foi um dos motivos pelo qual o CDS se recusou a continuar esse tipo de políticas. Tem sido e continua a ser absolutamente autista, e esta necessidade de acudir, por um lado, enfim, a quem se promete, muitas vezes sem capacidade para se cumprir, mas que depois acaba por redundar neste super empregador que temos, que é a Câmara Municipal de um município que não tem outra forma que não seja a Câmara Municipal ou os míseros comércios, míseros, com o devido respeito, não é? Os pequenos, os pequenos comércios e a pequena indústria que temos. E, portanto, vai-se fazer o quê? Vai-se continuar assim? Infelizmente, não é? Porque foi assim, efetivamente. De qualquer modo, o investimento não se força, tem que ser atraído. Não é? Mas tem que ser atraído, mas tem que haver políticas nesse sentido, não é? Pedro Pires, só 3 minutos para. Só 3 minutos? Sim, para acho que só falei para aí. Mais um. Muito bem. O João Oliveira, desta vez, venha com saudades e, portanto, muito bem. Foi um pouco. Eu acho que há aqui uma série de situações. Eu tinha aqui algumas coisas para responder ainda da parte nacional, mas vamos então avançar. Estes últimos meses têm sido marcados aqui por uma série de episódios e situações, algumas delas que o Partido Socialista já vinha avisando há muito tempo para estes problemas. Eu gostaria de lembrar aqui que recentemente foi conhecido um relatório do Tribunal de Contas em que está escrito e dito, e isso foi enviado para o Ministério Público, que mais de 580 mil euros foram transferidos da Câmara Municipal para a POSC, de forma ilegal. Eu denunciei isso inúmeras vezes na Assembleia Municipal. O Sr. Presidente da Câmara sempre me disse, a mim e aos vereadores nas reuniões de Câmara, que tudo cumpria a legalidade, mas o Tribunal de Contas tem um entendimento diferente. É algo que é grave, que não ouvimos ainda uma palavra sobre esse assunto da parte do partido que suporta a governação, no caso o PSD, e que seria importante perceber, até porque tantas vezes o PS e eu próprio fui atacado por levantar estas questões da APOSC e o Tribunal de Contas agora vem-nos dar razão. Depois, calma, o Tribunal também, não dá razão a ninguém, mandou para o Ministério Público. Não e foi? considera, Então, na opinião do Tribunal de Contas... Tem uma opinião, como tem o Pedro, como tem o Presidente da Carlos, Câmara. desculpe lá, mas eu acho que foi claro no que disse. O Tribunal de Contas considerou haver ilegalidade nas transferências. Acho que foi isso que eu disse. É uma opinião, certo? Não decidiu. Mas é uma opinião imparcial. Não é a minha opinião, nem é a sua opinião. É o Tribunal de Contas que o diz e, portanto, vamos acreditar que as coisas... As pessoas também sabem ouvir. As pessoas também sabem ouvir. Depois, dizer também, e falei nisso muitas vezes na Assembleia Municipal, que tinha a ver com as perdas de água em Vieira do Minho. Vieira do Minho perde 68% da água que compra, não é vendida, é perdida no circuito entre os contadores das águas do norte e os contadores dos consumidores. Isso gera prejuízos altíssimos ao município e gera um problema ambiental que é gravíssimo e que parece que a Câmara não quer saber disso. Depois de tanto barulho, depois de tantas chamadas de atenção, vimos agora o Presidente da Câmara vir com uma suposta... Eu digo suposta porque eu só acredito depois de ver. Porque em processos judiciais do Sr. Presidente da Câmara, eu já fui ameaçado tantas vezes de ser processado e depois não recebi o processo. Portanto, eu digo suposta processo em tribunal contra as águas do norte, quando este Executivo está há 10 anos
no poder e que se saiba, nada foi feito relativamente à questão das faltas de água. No caso, nas freguesias de Caniçada, Louredo, Cova e Ventosa, mas a verdade, e isto é o que é dito da parte do Sr. Presidente da Câmara, mas a verdade é que os problemas do abastecimento de água acontecem também aqui na Vila, todos os verões, e um problema recorrente. Também há um problema de capacidade do adutor, isto é, o que problema traz da captação até ao reservatório. Não, Luís, desculpe, é um problema de definição de prioridades. Sim. Enquanto gastamos 500 mil euros no Ancoradouro em Caniçada, não investimos em rede de água, não investimos em saneamento. Só para concluir em síntese. Professor, não discutam agora. Desculpe, mas olha, relativamente a este assunto, eu até acho que o que a Câmara devia fazer e o PSD devia fazer era pedir desculpa. Nos últimos 5 anos, sabe quanto é que a Câmara investiu em reabilitações de condutas de água? 0 metros. Andaram a espalhar alcatrão em cima das eleições, por cima de redes de condutas de água, feitas nos anos 90 e 80, e é óbvio que elas rebentam agora. Só queria. E depois ainda se acham... Tudo bem, eu acho muito bem que ponham em atenção. Eu quero dizer o seguinte, eu acho muito bem que se ponha... Deixa-me terminar esta ideia, Luís. Eu acho muito bem que se a solução para resolver o problema for pôr em tribunal as águas do Norte, eu sou o primeiro a concordar com essa posição. Agora, é preciso que a Câmara também faça algo mais e que não tente tirar areia para os olhos dos vieirenses e dizer agora vamos pôr um processo em tribunal. Isto seria só 10 segundos, o que é que com o PS seria diferente? Tudo isto que lhe acabei de dizer, certamente as medidas que tomaríamos seriam diferentes. Já agora dizer, eu concordo com o professor João Oliveira quando falava na questão da habitação. A questão é que, neste momento, Vieira do Minho é um dos municípios que ainda não tem definida a sua estratégia local para a habitação, que é um documento importantíssimo para percebermos as dificuldades que temos e para poder aceder a fundos comunitários. Há dinheiro do PRR para habitação, mas a Câmara não se preocupa nada com isso. Deixe-me só terminar com outro assunto que para mim também é muito caro, que tem a ver com a obra da escola, que, pelo que eu vi hoje na rádio, hoje sábado, quando estamos a gravar isto, vai ser inaugurada na próxima quinta-feira. É preciso dizer que hoje, no dia de hoje em que estamos a falar, portanto, quando os vieirenses ouvirem esta gravação no domingo à hora do almoço, terão passado 1073 dias desde que a obra da escola começou. Muito bem, portanto, 3 minutos também. Por essa obra da escola, uma obra da escola que vai quase em 5 milhões, uma obra da escola em que o governo contribuiu com 4,5% do custo da escola e levou 5% em IVA. Portanto, o governo ainda ganhou 0,5% na obra. Portanto, é isto. Não há respostas. Não, foi esta, é isto. Não, não é verdade. É isto, foi isto que o governo deu. Não é? Então vamos. Porquê? Eu vou explicar porquê. Porque quem definiu os fundos comunitários para a escola. Pronto, não, mas é. Carlos dá-me esta oportunidade. Sim, eu dou. Portanto, foi definido pelo governo que aqueles fundos comunitários podiam ser usados na obra da escola. Segundo. Sim, escola, e os fundos comunitários são de todos, isso não. Isso são todos. Na não altura não era competência. Atenção, no dia em que foi, não era competência e eu estive em contratos. Não, eu não estou enervado. Eu estou só simplesmente a explicar que eu estive em contratos assinados no mesmo dia em que a posição do governo com essas escolas foi completamente diferente. Conhece o caso da Póvoa de Lanhoso? Não conheço o caso da Póvoa de Lanhoso. Mas fez o que tinha que fazer e fez a escola. Conheço o caso. Fez a escola. Mas conheço outros casos. Não discutam. Não, mas aqui a Póvoa de Lanhoso ao lado, mas conheces do Alto Minho. A Câmara assumiu. Exatamente, a Câmara assumiu. A Câmara assumiu porque... A Câmara assumiu. Então... Professor Carlos, desculpa lá. O dinheiro... Assim não é possível continuar... Assim não é possível concluir. Pedro Pires, assim não é possível concluir. Vamos, deixa João, vamos. Disciplina, João. Quando eu puder acabar. Disciplina, João. Conclua. A questão em relação à escola, e na altura ainda era uma competência do governo, e é mais um exemplo da desresponsabilização do Ministério e do Governo em relação à escola e precisamente à escola de Vieira do Minho, porque a Câmara
era PSD, e se fosse uma Câmara do Partido Socialista, mas eu não posso estar a como ouvir isto, não é foram verdade. foram as do Alto Minho, que até eram Já um existe escritório informação que do chega sobre Sr. Ministro, então ele estaria lá todos os dias e a dar mais dinheiro. Professor, só para concluir, esclareceu, só para concluir, o que é que podemos esperar deste mandato? Aquilo que está presente no programa que os vieirenses sufragaram. O programa que, terminado em outubro de 2021, foi um programa cumprido. Os vieirenses deram mais 4 anos, reforçaram o voto nesta equipa e deram mais 4 anos a este Executivo para continuar a trabalhar. Aquilo que se pode e se tem que esperar deste Executivo é fazer, tal e qual como aconteceu no mandato anterior, tudo aquilo que se propôs no seu programa. Obrigado. Concluímos assim, João Oliveira, concluímos assim. Já vos dissemos mais que uma vez, quando quiserem, tematicamente, tema a tema, podemos vir aqui, trazê-los aqui, conversar. Ok, mas já acabou. A discutir. Acabou, concluiu. Ai, por favor. Já mais que, eu não mais que volto chegou ao mais. fim. Não, assim não volto mais. Já. Vamos ter o gosto de ter aqui Prefiro mais não vezes, vir. espero eu. Vamos ter o Prefiro gosto não de ter vir. aqui. Não. Porque Não está nada concluímos, dito, temos. mas não dá. Tem que ser. Todos tiveram a tem que oportunidade de- esticar. Não, todos tiveram a eu não tive oportunidade de dizer. nada. Não dá. Todos tiveram a oportunidade de dizer aquilo que, utilizou inclusivamente Reformula. algumas palavras do professor João Oliveira. Agradeço a presença dos representantes do CDS, Nelly Pereira, do Bloco de Esquerda, João Oliveira, Pedro Pires PS e Carlos Alberto Gonçalves, numa conversa que teve algum calor, mas não deixa de haver cordialidade entre estes representantes dos partidos que também têm representação oficial em Vieira de Minho. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.